Salve, salve, galera do Communitalks, como vocês estão? Quanto tempo, né? Semana passada não tivemos Communitalks então vocês já ficaram sabendo que teve que ter uma pausa porque o StreamYard e vários programas de stream pararam de funcionar. Mas enfim, voltamos com tudo, né? Ótima quinta-feira pra gente. Boa noite a todos que estão aqui assistindo. Agradeço novamente, né? Já começo agradecendo por vocês estarem aqui, por estarem nessa noitona de feriado, né, com a gente. E eu estou com uma pessoa que eu admiro muito na Web3, pessoalmente, desde o começo eu conheço ela e acompanho os conteúdos dela, e eu acho que tem muito para agregar no Communitalks de hoje, que é a Sabrina Olivo, ou mais conhecida como Brina também. E, Brina, que honra ter você aqui, cara. Que honra ter uma das mestras dos hackathons brasileiros aqui com a gente. É muito bom. Pô, te vi no hackathon da Solana, te vi em outros hackathons aí pelo Brasil e, cara, essa menina aqui é uma mestra em questão de hackathon, de times de hackathon, de dicas. Então, vocês têm muito para aproveitar dela hoje. Então, já preparem as perguntas, caso vocês já queiram participar de hackathons. E é isso, vou dar a palavra para a Brina. Brina, você poderia se apresentar para a galera que não te conhece, contar um pouco da tua história, de onde tu veio, de quando você começou na Web3 e quando você começou aí com os hackathons. Perfeito. Primeiro, super obrigada pelo convite, Randy. Estou muito feliz de estar aqui com o pessoal da Community.org. Conta comigo, o que eu puder ajudar vocês e o pessoal que está entrando em Web3 também. Estou super por aqui. Então, obrigada pela oportunidade desse tempinho aqui com essa comunidade. Me apresentando, né? Geralmente o pessoal de Web3 me conhece mais como Brina Web3. Mas meu nome oficial é Sabrina Olivo, poucos conhecem. E contando um pouquinho de mim, né? Hoje eu trabalho liderando uma solução de privacidade em blockchain para transações financeiras que estamos testando aqui no Brasil, no Drex, e nos Estados Unidos com 2 empresas grandes, colocando privacidade em stablecoin nos Estados Unidos e privacidade em transações financeiras aqui no Brasil. Eu trabalho atualmente na Hamza, uma empresa americana, sou uma das poucas brasileiras que está lá no time, e isso é minha jornada hoje, depois de alguns anos em Web3, né? Então, não começou assim, não começou assim. Mas em Web3 eu já tive bastante experiência e tudo começou com o meu primeiro hackathon. Eu tentei muito migrar de carreira estudando sobre blockchain, tudo mais, conhecendo tokenização, mas a virada de chave foi realmente ali em 2022, ganhando o meu primeiro hackathon. E falando um pouquinho breve, antes de entrar no Web3, né, não foi o meu primeiro trabalho, eu trabalho já faz muitos anos, mais de uma década aí, comecei na área financeira, depois eu fui para a área de tecnologia, fazendo migração de carreira, e aí hoje, atualmente, eu estou mais focada ainda em produtos, e eu só descobri que produto existia em hackathon. Eu não sabia que essa profissão existia, como funcionava, nem nada disso. Eu fui fazendo meio que por instinto e acabei me apaixonando e depois eu fui estudando a teoria. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história e espero que mais pessoas, principalmente mais mulheres, entrem nesse mercado de tecnologia, que tem muita coisa para agregar. Cara, e o mercado brasileiro de hackathons é muito legal também. Eu gosto bastante de pesquisar e eu tenho certeza que você já sabe disso, que o pessoal também, a maioria deve saber, mas tem muita universidade que promove os hackathons dentro delas. Cara, eu vou pedir para a galera, separem as dúvidas de vocês, porque assim é um mundo que vocês podem entrar e vocês podem definitivamente crescer. A Brina é prova disso e eu tenho certeza que ela tem muito conhecimento para dar para vocês aqui hoje. Eu vou começar perguntando, mas já separe as perguntas de vocês e coloquem aí no chat. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Só vou separar a primeira pergunta aqui, Brina, e a gente já começa, né? Para a galera que não sabe o que é hackathon, que chegou aqui de supetão falando, que é isso? Que nome é esse? Que nome estranho? É alguma moeda? Né? Falando de Web3. O que é de fato um hackathon e por que eles são tão importantes dentro da Web3, principalmente? Legal, ótima pergunta, porque muitas pessoas, de repente pode ser uma moeda, né? HACK, pode ser o nome de um token. Pode ser uma meme-coin, a gente não sabe. Vai que se bobear, daqui a pouco estão criando uma dessas e vai. Não, vão criar agora, nesse momento, estão criando essa meme-coin. No fim dessa live, inclusive, tá vendendo.
Bom, mas vamos lá. Hackathon, né? Hackathon eu gosto de definir como um campeonato de tecnologia ou talvez até uma imersão realmente, né, em tecnologia. Existem diferentes tipos de hackathons. Todos que eu participei foram relacionados à Web3/blockchain. Hoje, nem comentei na minha apresentação, né? Mas nesse tempo que eu entrei na Web3, de 2022 para cá, eu tive a oportunidade de participar de 9 hackathons e vencer esses 9, sendo 5 internacionais. Então, foi um pouco assim também que, né, eu comecei essa carreira internacional também. Um pouco fora do Brasil, porque se os hackathons já são bons aqui no Brasil, lá fora as premiações são melhores ainda. E por muito tempo, no período de bear market, foi o que me sustentou para eu continuar me mantendo no mercado de blockchain, tanto a nível de aprendizado, quanto a nível financeiro também. Então, é uma boa oportunidade financeira também para as pessoas, caso elas peguem esse ritmo também de sair ganhando hackathons. Então, assim, fazendo esse um pouco desse disclaimer, né? O que é hackathon? Eu gosto de definir como esse campeonato de tecnologia. E para que ele serve? Existem diversas formas de você usar um campeonato de tecnologia. Você pode usar para aumentar o seu portfólio, caso você já esteja na área, ou criar o seu portfólio, caso você queira entrar na área. É uma oportunidade muito grande de networking profissional, porque tem pessoas que estão lá querendo aprender daquele produto específico e tudo mais, e tem muitos olheiros, pessoas que querem contratar novos profissionais que estão entrando, que tem essa dificuldade, né, de contratar estagiário, pessoas júniores e tudo mais. E também tem uma outra versão, que são pessoas que já são muito mais sêniores, têm muito mais experiência e que querem usar o hackathon para ou se promover ou promover o seu produto. Então, você pode ir lá para, de repente, chamar atenção para um produto que você já está criando, mas você escolhe o hackathon para fazer uma funcionalidade específica daquele produto, que você ainda não criou. Ou também tem aquelas pessoas que elas estão procurando outras pessoas interessadas naquele tema, seja para estudar mais, ou seja para abrir o seu próprio negócio. Então, tem muito dessas coisas em tecnologia, né? É muito mais fácil você ir para um lugar super nichado, que é um hackathon, por exemplo, para começar a procurar pessoas que têm o mesmo interesse que você. E aí esse interesse pode ser vários. Então, esses daqui são só alguns dos exemplos, eu posso depois compartilhar mais como eu usei, mas esses são os que, pelo menos da minha rede de contato, são o que as pessoas mais usam, assim. E boa parte delas usam também para aprender novas tecnologias. Então, agora estão surgindo muitos hackathons de agente autônomo, de IA, enfim, e são sempre tecnologias novas. Inclusive, eu mesma estou pensando em começar a entrar em algum desses hackathons, não pelo fato de ganhar e tudo mais, mas pelo fato de aprender uma nova tecnologia, porque foi assim que eu aprendi blockchain. Então, por que não também ser um jeito de aprender, continuar aprendendo, né? Porque tem essa vantagem, você é remunerado por estudar. Então, eu sempre adorei isso. É muito bom, né? Estudar já é gostoso. Você ser remunerado por isso é maravilhoso. E, cara, eu tô vendo muito hackathon de IA ultimamente. Inclusive, teve um ano passado aqui na UFMG, né? Que é na minha faculdade. Teve um hackathon, o pessoal de tecnologia fez um hackathon de IA junto em parceria com a Localiza, sabe? Aquela empresa de aluguel de carro. Então, eu não sabia que tinha hackathon dentro da UFMG. E isso aí explodiu minha mente depois que eu comecei a pesquisar mais sobre hackathons dentro de universidade. E é muito grande o universo. Tipo, e posso puxar até um gancho nisso? Pode puxar, fica à vontade. Você falando de Localiza, me lembrou que esses dias eu estava lendo uma matéria falando sobre quais são os brasileiros mais bem remunerados atualmente no país. E a Localiza, né, para quem não conhece muito, né, essa empresa de aluguéis de carro, ela começou já tem vários anos, e uma das 10 pessoas mais bem remuneradas no país é o CEO da Localiza. Então, imagina só, é uma empresa que começou há vários anos como uma startup, hoje deixou de ser startup, inclusive, né? É isso, a presidência é uma das mais bem remuneradas do país. E o que ela tem de diferencial? Ela continua investindo em tecnologia.
Então, uma das formas dessas grandes empresas, caso você queira trabalhar em uma delas, é por meio de hackathon, deles descobrirem qual vai ser a próxima nova geração de funcionários que sejam tão bons, tão proativos, até um pouco de entrepreneur, né? Desse empreendedor interno que vai trabalhar dentro dessa empresa para conseguir continuar criando novos produtos e novas soluções. Não, tem muita coisa envolvida, e eu descobri isso, né, do hackathon pela universidade, porque eu estava procurando hackathons para participar, que eu estava com vontade de participar de alguns hackathons. E aí eu descobri que eles faziam dentro, e o CEO da Localiza, inclusive, o CEO da Localiza, ele tá em parceria nesse hackathon da UFMG. Então acontece todo ano, sai sempre um edital, e eles sempre patrocinam. E é um dinheiro gordo que chega. Então, eu estava lendo alguns casos dele, já teve aluno que vendeu um produto para a Localiza. Então, cara, a hackathon é muito doido, é muita coisa que dá para acontecer, é muita coisa que dá para fazer, além da experiência de você criar um produto, você fazer tudo bonitinho, mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa experiência depois, né, que é a parte mais legal, na minha opinião, dos hackathons. Perguntaram aqui, vou até subir a pergunta, que é uma boa pergunta, né? Qualquer um pode participar ou é mais exclusivo? Qualquer pessoa pode participar de hackathons, assim. Tem alguns que têm pré-requisitos, por exemplo, hackathons universitários, geralmente você precisa ser um universitário, você geralmente não pode já ter se formado, mas assim, a maioria esmagadora, qualquer pessoa, independente do gênero, idade, profissão, pode entrar. E por quê? Até pegando esse exemplo que você deu da UFMG, UFMG. até pegando esse exemplo específico, por que o hackathon é interessante não só para quem está participando, mas para quem quer criar o seu próprio hackathon como empresa, por exemplo? Porque é uma forma muito mais fácil de você recrutar novos funcionários. Acaba sendo uma coisa até ganha-ganha. Então, que nem você mencionou, é um valor, entre aspas, gordo para quem está participando do hackathon, mas provavelmente é um valor ínfimo, um valor mínimo para a empresa. Porque é muito mais barato ela investir nesse hackathon, ter essa parceria, essa proximidade com a universidade e os novos talentos estão surgindo, do que tentar ir a mar aberto e começar a fazer o recrutamento dos seus novos funcionários. Então, assim, realmente é algo ganha-ganha, é vantajoso. Então, se você é empresa e também quer talvez diminuir o seu investimento em novas contratações, investir em hackathons em parcerias com universidades ou em parcerias com outras organizações, por exemplo, o próprio Community Org poderia talvez organizar um hackathon, é super vantajoso para você também. Com certeza. Eu acho que o hackathon é vantajoso para todo mundo. É vantajoso para quem participa, vantajoso para as empresas, vantajoso para quem organiza, vantajoso para quem assiste, que tem novas ideias. É vantajoso para todo mundo. E eu gosto que é muito aberto, né? Como ela perguntou, o Catherine perguntou. É aberto para todo mundo. Mesmo que alguns tenham esses filtros, qualquer um. Você que está assistindo essa live agora, depois de sair daqui, pode procurar um para participar. Até recomendo você fazer isso para você testar, para você ver se você gosta, né? E eu gosto muito disso nos hackathons, porque dá a oportunidade da gente conhecer a tecnologia. Você conheceu o Web3 pelos hackathons, né? Então, olha o tamanho disso tudo. E você, até, né, vou até puxar um pouquinho fora das nossas perguntas, aproveitar esse gancho. Você está vendo mais pessoas querendo participar de hackathons? Mais pessoas querendo entrar? Ou deu uma esfriada? A galera tá mais quietona sobre isso? Eu acho que agora está um dos melhores momentos para entrar, né? Estou misturando hackathon de blockchain com IA. Eu acho que, na verdade, está aumentando e a concorrência está ficando cada vez maior sobre a qualidade dos produtos e soluções que estão sendo entregues nos hackathons. Assim. Eu acho que está expandindo muito mais, tem várias iniciativas interessantes, tem vários eventos que estão colocando hackathons dentro deles. Tem muitos hackathons online surgindo, então eu acho que está no momento propício e só vai aumentar. Espero que sim, né? Oferta e demanda, por favor. Funcione na prática. Se aumentar, significa que mais pessoas vão estar melhorando os hackathons e mais produtos bons para a gente que utiliza. Então, tá ótimo. Agora, para a próxima pergunta quais são os primeiros passos para participar de um hackathon, mesmo sem experiência técnica? Se você puder explicar como você deu seus primeiros passos também, para a galera também se identificando.
Com certeza. Olha, tudo que eu vou falar foram coisas que eu fui aprendendo, tá? Como eu fiz no início, não foi isso. Então, vou tentar dar um pouco o caminho das pedras, que, né, para tentar ser um pouco mais fácil, mas nos primeiros eu penei pra caramba. Hoje, como eu faria, na verdade, para entrar num hackathon? Tem muitos sites, eu posso deixar os links aqui depois, para de repente colocar até na descrição do vídeo. Tem muitos sites que já divulgam os hackathons, que alguns são presenciais, outros são online. Então, um exemplo é o próprio Taikai. Taikai, acho que .com.br. Depois eu coloco o link aqui certinho. Tem diversos hackathons lá dentro, você não precisa ter um time, você pode procurar pessoas na comunidade para criar e montar o seu time inicial. Mas é uma boa pedida. Outra insight interessante é olhar esses eventos, por exemplo, eventos de blockchain, eventos de inteligência artificial. Geralmente, esses grandes eventos de tecnologia, eles costumam ter hackathons acontecendo. Então, se você entrar no site do evento, provavelmente vai ter algum tipo de aba lá dentro que mostre sobre esse hackathon. Além disso, tem os próprios bancos, por exemplo. Bancos costumam fazer diversos hackathons ou até associações. A TecBan, que enfim, é um conglomerado, né, de bancos lá dentro, geralmente costuma fazer vários hackathons. Santander tem uma parte de Academy muito interessante e ele já fez também hackathons. Enfim, essas empresas maiores, elas costumam patrocinar e colocar nos próprios sites delas. Então, se vocês querem entrar no mercado, seja de Web3 ou em qualquer um dos mercados, eu aconselho mais o de Web3, porque, né, é de onde eu sou, eu aconselharia procurar essas grandes empresas do setor, porque geralmente elas colocam no site hackathons que elas vão fazer. E além dessas grandes empresas, é interessante vocês olharem, por exemplo, nessas próprias grandes blockchains. Então, por exemplo, a Ripple, né, que tem a XRP, o token e tudo mais, ela costuma fazer também hackathons bem interessantes, assim. E se você entrar no site da Ripple, provavelmente você vai achar esses. Tem hackathons que eu já participei que são da Polygon. Então, ou elas criam seus próprios hackathons, ou elas patrocinam alguns. De qualquer forma, vai estar no website delas. Então, caso você não queira entrar numa plataforma só de hackathon, você seja uma pessoa super focada, falando, cara, o meu sonho, por exemplo, é trabalhar na Polygon, é trabalhar na Ripple. Entra no site deles, tem tanto a parte de vagas, quanto a parte lá embaixo, que mostra sobre como que eles estão ajudando e investindo na comunidade também. Ótimas dicas, inclusive, galera, eu ficaria de olho na Ripple para hackathons, porque eles são uma moeda focada em soluções reais dentro da Web3, né? Real World Assets, né? Que é ativos do mundo real, na tradução mais chula possível do mundo, mas eu ficaria muito de olho neles lá, porque eles estão querendo soluções dentro da Web3 para trazer para o nosso dia a dia, que é o que os hackathons geralmente promovem para a gente. E então eu ficaria de olho na Ripple. Eu gosto da Ripple. Podem me julgar, mas eu gosto da XRP, eu gosto bastante dela. Passando até para a próxima pergunta, para a gente também não se estender muito, qual é a diferença de um hackathon tradicional para um hackathon Web3? Essa é boa. Essa pergunta eu gosto muito. Essa é uma boa pergunta e, para ser sincera, eu não sei se eu sei respondê-la, porque eu só participei de hackathons Web3. Então, eu não tenho um comparativo. Eu acho que talvez eu possa comparar com, por exemplo, o Startup Weekend, que é bem forte dentro do mercado de tecnologia no geral, para um hackathon. Então, por exemplo, no Startup Weekend, você geralmente cria... A ideia é você criar uma empresa realmente, e não um produto. Então, Startup Weekend, geralmente você tem a parte de plano de negócios, você pensa muito sobre monetização, você pensa em outras vertentes para colocar uma empresa de pé. Num hackathon, você é mais focado no produto em si, pelo menos os hackathons de Web3. Então, como é uma tecnologia muito emergente, muito nova e tudo mais, eles não necessariamente estão preocupados com o usuário final. Boa parte dele está preocupado em fazer o que a gente chama, né, de prova de conceito, ou POC. E aí essas provas para provar o conceito de que aquela solução é minimamente viável, geralmente acontece durante esses 3 dias de hackathon. Só fazendo um disclaimer aqui,
hackathons podem durar muito mais do que 3 dias, ou talvez até menos. Tem hackathons de 1 dia também. Eu já cheguei a participar de hackathons que duraram 3 meses, por exemplo, né? O próprio da Solana, que você comentou no começo do vídeo, né? Durou várias semanas, assim, foi super extenso. Então, assim, o tempo também é variado, mas não sei se eu saberia responder a diferença entre eles. Talvez tenha, talvez não. Eu estava vendo, né? Eu estava estudando sobre o hackathon que está tendo dentro da UFMG e eu, sinceramente, eu não achei muito diferente do que a gente vê na Web3 no dia a dia. Eles estavam apresentando produtos como solução de IA. E eles estavam fazendo tanto a questão do marketing do produto, eles estavam apresentando marketing, estavam apresentando solução. Assim, eu participei do hackathon da Solana também. Infelizmente não ganhei, mas foi muito divertido participar, me deu bastante experiência. Trabalhei com um projetinho DeFi, então foi muito legal trabalhar no hackathon da Solana. Mas eles apresentam do jeito que a gente, eu acho que até dá para juntar. Eu tô tendo uma conversa com o pessoal da UFMG para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas, porque, cara, o Web3 vai dominar tudo daqui a pouco, não tem como. Os hackathons daqui a pouco todos vai ser Web3, não vai existir hackathon tradicional. Mas deixa eu até passar para a próxima pergunta. Como os participantes podem se destacar e destacar os seus projetos dentro de um hackathon? Qual é a dica que você dá para a galera que vai falar que vai entrar no hackathon agora? Quero saber como eu posso me destacar. Show. Eu acho que alguns insights, por exemplo, eu vou falar como eu me destaquei no meu primeiro hackathon, tá? E aí são hacks do próprio hackathon que estão muito além de tecnologia, tá? Acho que primeiro, o que eu reparei logo quando eu entrei no primeiro dia de hackathon? Eu reparei que todo mundo estava de camisetas pretas ou camisetas de patrocinadores do evento. O que eu fiz? Eu coloquei uma roupa absurdamente colorida para participar dos dias do hackathon. Então, é literalmente destaque. Destacou de verdade, assim, tá? Você coloridinho com um monte de gente usando preto. Literalmente, sou uma pessoa literal de vez em quando. Então, essa é uma das formas. Inclusive, eu sugeri isso para uma das pessoas que eu participei de uns outros hackathons, era tipo, cara, vamos fazer uma camiseta verde fluorescente para entrar nesse hackathon. Você topa? Bora! É isso. De vez em quando tem umas estratégias assim, ó, ela vai além. Aquelas luzinhas, sabe? Aquelas fluorescentes para todo mundo sair vendo. Muito bom. Exatamente. Essa é uma das formas de se destacar. Eu acho, além de participar de hackathon, hoje em dia eu já fui jurada, já fui mentora, enfim, então também tem um pouco da minha análise como jurada, né? Além da própria vivência, eu tive em todos os lados, todas as pontas, ajudei um pouco a organizar um hackathon uma vez, foi uma única vez, não faço mais. Mas assim, exatamente. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, dos que eu participei como jurada, não, é uma coisa que eu acredito, mas nem fui eu que sugeri. E até achei ótimo quando sugeriram, porque eu falei, caramba, não sou só eu que penso assim. Eu vejo muito o empenho das pessoas. Então, eu realmente valorizo aquela pessoa que vai ali, começa a ficar mostrando a solução dela, pede feedback o tempo todo para os mentores que estão ali. As pessoas que, além de fazer o próprio hackathon delas, putz, tô com um problema aqui no código, não tá saindo para frente, vai lá e ajuda o outro cara, ajuda a outra mulher e tudo mais ali no processo. Então, eu, como jurado, também fico olhando isso. Cara, quem tá mais ajudando as outras pessoas? Quem tá ali, enfim, né, tentando engajar? Porque o hack em si não necessariamente é a parte mais importante, porque muitos dos patrocinadores, né, e você tem que olhar, tipo, com quem tá te avaliando. Quem é o seu cliente, no final das contas? Provavelmente o patrocinador do evento, porque é ele que vai avaliar. Então, assim, o que ele acha importante? Eu acho que provavelmente como usar o produto dele, se você está usando da melhor forma possível, se você talvez está descobrindo algum bug dentro do produto dele. Então, é meio que tentar entender quem é a pessoa que vai te comprar e você tentar formatar isso da melhor forma possível. Então, assim,
uma das coisas que eu adoro muito, né, que eu fiz muito e gosto muito quando as pessoas vêm fazer, é quando querem entender melhor sobre como funciona o produto do patrocinador. Então, por exemplo, o hackathon da Ripple, cara, destrincha a Ripple, descobre todos os produtos, descobre o que ela está focando, lê matérias de jornal sobre as novidades, o que ela está lançando. É um hackathon só do Brasil? O que ela está querendo lançar no Brasil? É um hackathon internacional? O que ela está fazendo a nível global? Aonde que ela quer maior adesão? É um produto novo? Cara, já tentou achar bugs no produto dela? Porque, assim, existem profissões hoje em dia só para você achar bugs. Só, entre aspas, só, né? É um baita de um trabalho. Mas, assim, é um puta de um trabalho. Mas, assim, você pode ser essa pessoa de achar problemas. Você pode ser o que a gente chama em tecnologia hoje, né, de quality assurance, né? Que é a pessoa que vai assegurar a qualidade daquele produto. Você pode ser esse tester user, né? Usuário teste, para fazer esse tipo de coisa. Então, acho que é muito mais sobre entender o que a pessoa precisa, né? No mundo real seria o que o usuário precisa, não necessariamente o que ele vai falar para você, porque não necessariamente ele sabe do que ele precisa, mas até essa escutativa do que realmente vai resolver uma dor real e aí aplicar nisso. Então, acho que uma forma de destaque pode ser no presencial via roupas, pode ser tendo uma comunicação assertiva, pode ser ter uma escuta ativa para saber o que está acontecendo ali, mas são alguns hackezinhos assim que eles vão muito além do código, porque o código em si, né, eu acho que uma das coisas que pode ajudar ali é, cara, você está envolvida com a comunidade, porque não necessariamente você já é a pessoa que está dominando, porque geralmente quem vai para o hackathon está naquele momento de vulnerabilidade para aprender, e é bom. Se você entrar no hackathon achando que você já sabe tudo, provavelmente você não deveria estar ali. Você já deveria estar sendo o diretor de uma super lugar, de empreendendo num super protocolo, criando a sua empresa. Ali no hackathon é para você ser vulnerável, é para você saber levantar a mão e falar, cara, consegue me ajudar com isso? Ou, fulana, consegue fazer tal e tal coisa? Ou eu não consigo fazer isso. Então, também ter essa comunicação aberta para aprendizado, acho que esse pode ser o maior hack, assim, para você conseguir aproveitar de verdade um hackathon. Se aprender, né? Você estar aberto para aprender, estar aberto para escutar, estar aberto para também levar feedbacks e melhorar com o tempo. Eu acho que é uma das experiências que eu mais gostei no hackathon, foi os feedbacks, principalmente no hackathon da Solana, que a gente estava... Eu sempre esqueço o nome do cara que estava com a gente na parte de marketing, que ele ajudava, ele dava dica para os projetos. Provavelmente ou foi o Estevam, ou foi o Victor Sioff, talvez. Não, eu acho que foi o Estevam. Eu acho que foi o Estevam. Cara, eu gostava muito de falar com o Estevam, porque o cara era muito cabeça de marketing. Inclusive, tem até uma pergunta aqui já sobre isso. E ele dava muita dica, e tipo, eu gostava que ele apontava os erros do projeto, tipo, aponta isso para melhorar isso aqui. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis. Tem muita gente que às vezes não entende, né? Eu acho que está falando de um tom agressivo, só que você receber um feedback de um cara que tem muito conhecimento sobre a área, né? Tem gente que paga 15 mil para voar num jatinho com algum mentor, tipo, 1 hora de conversa com o mentor, 15 mil reais. E você está recebendo aquilo ali de graça, de caras que trabalharam com grandes blockchains. Então, cara, para mim é um dos maiores ouros do hackathon. Tem até a pergunta aqui. É importante ter noção de marketing nesses eventos? É uma boa pergunta. Eu gosto muito de falar de marketing dentro de hackathons, mas vou deixar a Brina falar. Isso é muito legal você trazer esse ponto. Enfim, eu acho que quanto mais conhecimento você tiver, melhor, né? É que eu não sou a desenvolvedora, então eu resolvi onde eu tenho mais habilidades. Eu acho que ter um pouco de conhecimento em tudo sempre é bom, sabe? Eu gosto desse perfil mais generalista, mas sou eu. Eu vejo muito valor também em especialistas. Então, assim, como hoje eu monto meus times, né? Geralmente eu prefiro
pegar num projeto, né, que eu olho o hackathon como se fosse realmente um projeto, eu coloco metas, eu coloco coisas de roadmap possíveis ou muito a longo prazo. Então, assim, eu geralmente pego desenvolvedores e aí eu vejo qual é o tipo de solução que eu quero criar. Então, eu coloco um desenvolvedor de back-end, um desenvolvedor de front-end, dependendo de como for, né? Alguém talvez de infraestrutura, tipo um DevOps, caso seja um hackathon maior, né? Que realmente é mirando uma produção de um produto. Eu geralmente coloco uma pessoa mais de negócios, que entende um pouquinho de tecnologia, mas ela é melhor na apresentação, no PPT, na comunicação com os jurados, nas dúvidas com os mentores, na entrevista com o usuário. Então, eu acho que não necessariamente é sobre noções de marketing, mas é você conseguir montar um time diverso. E diverso não está apenas no gênero, na idade, na cor, diverso está nas habilidades técnicas também. Então, não necessariamente você precisa ser a pessoa de marketing, mas é interessante você ter um pouco dessa habilidade no seu time, que pode ser advinda de outra pessoa. Então, assim, eu acho que a questão mais importante é você ter um time equilibrado, seja com habilidades de hard skills, seja de soft skills. E geralmente pessoas que tendem a ter essa habilidade mais marqueteira são pessoas que conseguem se comunicar melhor em momentos de pressão. E no hackathon tem muito desses momentos de pressão. Sobre os itens que eu mencionei anteriormente, né, sobre roupas e tudo mais, foi o jeito que eu achei para me destacar. Então, no começo da Web3, eu tinha até cabelo rosa e tudo mais. Assim, é uma forma de você fazer um brand pessoal, principalmente quando você está entrando no mercado. E aí, conforme foi passando o tempo, eu também fui amadurecendo. E com isso, a minha fala, as minhas roupas, a minha mentalidade também foi indo junto. Então, assim, não necessariamente ter essa noção de marketing é fundamental, mas ela pode ser realmente um grande diferencial, principalmente agora que os hackathons estão ficando mais competitivos. Então, lembrando, geralmente, quem são as pessoas que sabem sobre hackathon? Geralmente são pessoas de tecnologia. Então, saber muito bem de tecnologia é o mínimo. Então, qual vai ser o seu diferencial perante a isso? Lançou o papo. Aí, galera, eu falei para vocês, cara, se vocês estavam aqui, vocês iam aprender alguma coisa. Deixa eu pegar o carregador aqui rapidinho. Pronto, peguei. Eu tô com o notebook aqui, eu não tô com o meu PC, né? Aí tem que botar ele para carregar, senão ele descarrega. Mas, galera, pô, tá sendo muito bom falar contigo. Inclusive, galera, se vocês não seguem a Brina, já tô até colocando aqui o arroba tanto da Community Org como da Brina para vocês seguirem ela lá no X. Sigam ela no Instagram também. Você tem YouTube? Tem YouTube? Eu fazia um podcast canal do chamado YouTube? Sim, eu fazia um podcast chamado Cryptalk, posso colocar o link também aqui. Inclusive, o primeiro episódio do Cryptalk é com o Estevão, que a gente comentou agora há pouco, ele falando sobre a jornada dele em Web3. Então, também é super válido. Tem episódios do Cryptalk tanto em português quanto em inglês. E hoje em dia, o meu principal foco de análises mais técnicas sobre o mercado de blockchain e tudo mais, está principalmente no LinkedIn. Então, no LinkedIn, eu costumo escrever tanto em português quanto em inglês também, falando sobre as novidades que estão acontecendo no mercado, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalhando com privacidade, imagina só, blockchain aqui, privacidade aqui, porque a blockchain ela não foi feita para ser privada. E a gente está querendo colocar privacidade onde não nasceu para ser isso. Imagina o desafio tecnológico que é isso. É enorme. Então, Sim. Esses aprendizados e tudo mais, eu hoje estou centralizando mais no LinkedIn, essa parte. Mas eu tenho, que nem você mencionou, eu tenho o X, que é @BrinaWeb3. Eu tenho o Instagram, @BrinaWeb3, que é mais o meu dia a dia dentro de tecnologia. Então, vocês conseguem acompanhar muito, porque, por exemplo, hoje eu lidero um time internacional. E eu comecei a aprender a liderar um time internacional no meio de hackathons, nos meus hackathons internacionais. Então, hoje eu tenho time espalhado nos Estados Unidos, na Polônia, em países diferentes da Ásia. Eu só não tenho time no Brasil, basicamente. Ainda. Isso tudo para um projeto. Imagina só, um projeto, um produto, diferentes pessoas, com diferentes fusos horários, diferentes culturas, diferentes línguas. E tudo isso começou com um hackathon ali na migração de carreira.
Aí, galera, Hackathon dá muita oportunidade para vocês. Eu recomendaria, mesmo que você, não tá sabendo nada de Hackathon, não sei o que eu posso criar, o que eu posso criar. Cara, pesquisa sobre Hackathon, pesquisa comunidades de Hackathon, que tem bastante aqui no Brasil. Pesquisa as comunidades normais aqui da Web3 do Brasil, que eles fazem hackathons juntos. O pessoal da Parabuilders já participou de Hackathon, o pessoal da galera que vem aqui conversar com a gente de comunidade já participaram de Hackathons. Então, vão lá com eles, conversem, participem de um time. Eu acho que vai ser muito bom para vocês. E não deixe, né? Não deixe de seguir a Brina. Vou deixar tanto o link do podcast dela como o link do LinkedIn dela aqui na descrição da live quando a gente acabar, aqui bonitinho. E lembrando que a live vai ficar salva, então quem chegou, né, tarde pode assistir desde o começo. E aí a gente deixa esses links aqui para você ver todas as postagens do LinkedIn dela, acompanhar esse progresso dela também. Mas voltando aqui, Brina, voltando aqui para as nossas perguntas, quais são os perfis mais comuns dentro de um time? Você falou, né, que você chama muito o pessoal de dev, obviamente, para desenvolver solução, mas tem a galera, é muito forte a galera de design, a galera de conteúdo, a galera de estratégia no seu time, ou vai realmente mais só pela comunicação? Depende de qual é o hackathon que eu estou entrando. Então, hoje em dia, como eu faço, né? Hoje em dia eu monto meus times. Então, eu analiso primeiro se aquele hackathon eu quero entrar. E aí, depois de eu validar e falar, nossa, esse hackathon aqui é legal, faz sentido para o meu momento de carreira e tudo mais, eu pego e analiso o que seria interessante? O que aquele hackathon está pedindo? É um hackathon mais voltado à parte de DeFi? É um hackathon mais voltado a impacto social? Então, eu começo primeiro a analisar o que o hackathon está querendo, para depois saber o que poderia ser interessante vender nesse hackathon. Então, nesse primeiro momento, eu faço essa análise. Num segundo momento, eu começo a procurar pessoas que poderiam fazer produtos interessantes nisso tudo. Então, eu acho que a base do hackathon, geralmente, são os desenvolvedores. Então, os hackathons, geralmente, são times de 5 pessoas. Então, sou eu mais 4. Então, eu tento separar, no mínimo, um front-end, um back-end. Então, eu vejo aquele hackathon, por exemplo, da Solana. Solana não é Solidity, a linguagem de programação, é Rust. Então, eu fui para uma comunidade de Rust procurar desenvolvedores Rust. Então, naquele hackathon específico da Solana, tinha já uma comunidade de quem queria participar do hackathon. Eu fui além dessa comunidade. Eu comecei a procurar no GitHub quem eram as pessoas de Rust interessadas. Depois eu comecei a procurar no Reddit. Depois eu anunciei no X. Então, assim, da mesma forma que hoje em dia eu faço processo seletivo para as pessoas que vão entrar nos meus times, nas empresas que eu trabalho e tudo mais, eu também faço a mesma coisa, e eu sou bem exigente, na verdade, em formação de time, para o hackathon. Então, eu faço realmente porque eu acho que, por exemplo, o desenvolvedor, a maior parte das vezes, eles não estão no LinkedIn. Então, eu saio procurando nesses outros canais, GitHub, Reddit e X. São os 3 lugares onde eu mais encontro desenvolvedores, geralmente. E aí, tendo no mínimo um back-end, um front-end, eu começo a conversar com eles do tipo, o que seria legal ter nesse hackathon? Então, eu começo a fazer o brainstorm primeiro com 3 pessoas, geralmente, que é eu, o back e o front. E aí, nisso, a gente começa a falar, putz, talvez seja interessante fazer um produto assim, assado, blá, 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 blá. Quem está faltando no time? Porque, né, lembrando, geralmente são 5, já tenho 3, então eu posso chamar mais outras 2 pessoas. E aí, essas 2 pessoas são geralmente o que varia de um time para outro quando eu entro num hackathon. Então, por exemplo, esse hackathon é mais para o consumidor final? Ele quer que seja uma coisa mais voltada à usabilidade ou ele foca mais em tecnologia? Se for sobre usabilidade, eu geralmente chamo um designer, preferencialmente um product designer, e aí eu saio procurando eles, tanto em comunidades quanto em LinkedIns. Então, geralmente, as pessoas que fazem hackathon comigo, fazem hackathon pela primeira vez. E por que eu gosto também desse perfil? Porque, geralmente, quem já participou de vários hackathons e, principalmente, já ganhou vários hackathons, já tem a própria maneira de seguir com seus sítios. E aí, eu também tenho as minhas próprias maneiras de seguir com os meus sítios. Então, assim, geralmente, dá um pouco de conflito. Então, eu prefiro pessoas que nunca imaginaram que poderiam estar no hackathon para fazer essa primeira vez.
Tanto é que nos 9 hackathons que eu tive a oportunidade de vencer junto com esse time incrível, assim, foram sempre times diferentes. Eu nunca repeti nenhuma pessoa em nenhum dos 9 hackathons, porque eu gosto de conhecer mais pessoas. Eu também uso isso para networking. Então, essas duas pessoas, né, que estão sobrando, assim, são as vagas remanescentes, né? Eu geralmente alinho com os desenvolvedores, porque precisam ser pessoas que também vão ter fit cultural com esse desenvolvedor. E geralmente os hackathons que eu participo não são só de 3 dias. Eu realmente enxergo como projetos, como se fosse uma mini empresa. Então, o ambiente também tem que ser agradável, já que a gente vai estar numa pressão muito forte. E como eu disse, eu sou exigente. A pressão não é pequena comigo. Já tem a pressão no hackathon e eu também sou uma pessoa que coloca pressão. Claro que eu acho que é tudo sobre ser minimamente saudável, né? Mas no meio disso tudo, tem que ser pessoas que, mesmo com aquela pressão, elas têm já um objetivo em comum e elas, pelo menos, gostam daquele relacionamento. Então, eu também pego e tento montar esse time homogêneo, não só de habilidades, mas também time homogêneo relacionado a valores e tudo mais. Então, cada hackathon é meio que uma mini empresa sendo iniciada. E eu, particularmente, eu amo montar times. Eu amo fazer esse manejo e tudo mais. Então, eu posso falar, eu não sou a melhor back-end, eu não sou a melhor front-end, eu não sou a melhor pessoa de Solidity, não sou a melhor pessoa de Rush. Eu acho que o meu grande diferencial no meio de tudo é que eu consigo entender um pouco das pessoas e eu tento montar times onde essas pessoas, que são muito melhores do que eu, inclusive, elas consigam desenvolver em harmonia. E eu tento deixar um ambiente mais harmônico possível e o mais fácil possível para todas elas. Então, respondendo de 5 pessoas, geralmente essas 3, né, sou eu, back e front. As outras 2, elas podem variar entre um product designer, um product marketing, ou talvez uma pessoa mais de comunicação, assim, no geral, talvez um social media, enfim, ou talvez um DevOps. Então, depende de qual o hackathon que eu tô e qual é o objetivo dele. Muito bom, muito bom. E você consegue até, né, preparar e até mesclar. Você já chegou a mesclar times antigos seus porque um produto fazia sentido colocar eles ou nunca aconteceu? Não, eu sempre tento colocar coisas novas, assim. Eu uso o hackathon não para dar continuidade no remanescente. Eu já cheguei a pensar nisso, principalmente na época que eu queria empreender, mas eu percebi que o hackathon, para mim, no meu momento de carreira, principalmente quando eu comecei a descobrir essa cadeira de produto, ele foi muito mais para conseguir aprender coisas novas e conhecer pessoas novas, né? E como eu também trabalho com empresas diferentes e tudo mais, hoje não, hoje eu só estou na Hamza, mas geralmente eu trabalhava com empresas diferentes, eu sempre precisava contratar pessoas também. Então, eu sempre usei o hackathon como uma oportunidade de começar a trabalhar com essas pessoas antes de chamá-las oficialmente para o meu time oficial. Não, muito, muito legal, cara. Muito legal a maneira que você monta os seus times, até porque eu acho muito importante essa questão de fit entre as pessoas também. Porque vai ser uma equipe que vai estar sob a sua pressão, como você mesma disse. A pressão do hackathon mais, né, a pressão do líder de projeto, se a pessoa estourar com a outra, dá ruído no time. Então, eu acho muito bom, além, né, da questão de habilidade, você ver as questões emocionais e de fit também. Porque às vezes uma pessoa não vai com a cara da outra. Isso é normal, às vezes acontece. E então, cara, eu tenho até que admitir, na época que eu estava muito viciadona em hackathon, eu era doida para participar de um time seu. Nossa Senhora! Eu era maluca para participar de um time seu. Eu ficava vendo todos os hackathons que vocês participavam, que você participava, eu ficava doidona lá. Hoje em dia eu não estou tão mais entrosada em hackathon, mas eu ainda gosto muito de ver toda a dinâmica, toda a festa, vamos dizer, toda a festa que tem um hackathon. Tem pressão, tem dificuldade e tal, mas assim, quando você termina o projeto, você apresenta e tudo mais, é uma alegria, é uma sensação muito gostosa. Pelo menos eu gosto bastante. E no Sinop para Hackathon, bora algum dia trabalhar junto, então. Vamos. No final, eu vou ainda montar um hackathon na UFMG, aí eu te chamo para ser jurada.
Vou ser com o maior prazer. Hoje em dia eu tô, que nem você comentou, eu tô como projeto, como produto, como comercial, eu acho que como recrutadora, onde eu consigo agregar ali naquele momento, eu vou. Acho que no final do dia eu gosto muito de pessoas. Então, onde eu conseguir agregar, tá ajudando pessoas, eu vou estar ali dentro. Cara, é muito bom, é muito gostoso a sensação do hackathon e a sensação de equipe também, né? É uma das coisas que eu mais gosto. Mas eu até aproveitando, né, já até te puxei para te chamar para ser juíza, né? Do hackathon da FMG quando eu conseguir montar, se Deus quiser, eu vou conseguir montar. Qual é o maior erro que você vê nos times do hackathon? Agora, essa aqui é polêmica. Qual é o maior erro que você vê geralmente na galera dos times? Quando você está julgando, principalmente. Eu acho que principalmente é errar time. Cara, quanta gente foi desclassificada por não entregar no tempo, não entregar no prazo. Você não precisa ter o preciosismo de fazer algo perfeito. Todo mundo sabe que você está ali virado com 3 dias, basicamente. Cara, é só você fazer o seu melhor. E não necessariamente o seu melhor é estar tudo perfeito. Às vezes o seu melhor é entregar no tempo. Isso já conta muito para você, pelo menos, poder competir. Então, cara, olha o tempo. Vê exatamente, principalmente se você estiver no hackathon online ou no hackathon internacional, assim, olha o fuso horário do lugar. Entrega essas coisas dentro do prazo, que talvez você já ganhe pelo menos de uns 10% que trabalharam que nem loucos nos últimos dias, mas não conseguiram entregar no tempo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Parece coisa simples, mas, assim, principalmente no meu chapéu jurada ali, meu chapéu mentora, cara, quantos projetos eu já vi muito legais que não tiveram chances de serem avaliados porque não fizeram isso? Foi muito grande. Além disso, se você está no hackathon online, tenha certeza que você enviou o seu projeto. Tem muitas dessas plataformas que vão lá e elas colocam, tipo, salvar, mas não é salvar, e enviar. É só salvar. E às vezes você passou dias fazendo o seu projeto e você não apertou enviar. Você só salvou o que você fez. E aí você também não entregou no prazo. Então parece coisas pequenininhas, mas é o famoso assim, nem sempre, mas sempre. Então esse é um dos pontos. Eu acho que outro ponto é leia o regulamento dos hackathons. No regulamento está escrito exatamente o que você precisa fazer. Então vai lá, leia e faça. Não precisa, às vezes, inventar muita roda. Então, se no hackathon está dizendo que você vai ser avaliado 20% por A, 20% por B, 20% por C, 20% por D, só faça o E se você estiver sobrando tempo. Porque esse E vai ser um nice to have, né? Um legal de ser feito, não um must to have, algo obrigatório de ser feito. Então, assim, faz o obrigatório bem feito, que você já vai sair na frente de muita gente que tenta fazer vários legais, mas não fez o básico, que é exatamente o que o cara tá esperando. Então, eu sou a favor, não só no hackathon, mas eu acho que na vida, assim, cara, entrega o básico bem feito, e aí, a partir daí, você ganha corpo para entregar o a mais. Porque esse a mais, geralmente, está muito mais voltado ao ego das pessoas que estão dentro do time, que é muito sobre, mas eu acho isso importante. Mas, cara, quem está te avaliando não é você mesmo. Quem está avaliando é o jurado. Quem está avaliando é a empresa que está colocando dinheiro nisso. Então, ela já está falando para você o mínimo que ela espera receber. E se você não entregar nenhum mínimo, não adianta você fazer o seu máximo. Porque, como eu disse, vai ser o seu, e não sobre quem está avaliando. Então, parece coisas básicas, mas acho que vale a pena olhar assim. Outro indicativo, assim, eu gosto de times diversos. Eu não acho que um hackathon bom, assim, de time, geralmente é só com desenvolvedores. Porque desenvolvedor geralmente não vai ter saco para fazer apresentação, geralmente o desenvolvedor vai querer ficar mais ali codando, e esse negócio de ficar pedindo feedback, de ficar mostrando código. Tem desenvolvedor que é mais desenvolvedor ou desenvolvedora, tá? No geral. Que geralmente não gosta muito dessa vulnerabilidade, não sabe lidar muito bem com feedback, já tá com a pressão, já tá um pouco mais fragilizado emocionalmente e tudo mais, e vai falar, não, mas, cara, esse código aqui eu acho que não faz sentido, tá ruim e tal, e não necessariamente a pessoa vai conseguir receber aquele feedback. Então, eu sempre acho muito importante ter pelo menos uma pessoa mais com soft skills ali, até mesmo para acalmar o time na hora de receber esses feedbacks, porque ou a pessoa vai ficar mal, ou ela não vai querer ser vulnerável o suficiente para pegar o feedback.
Então, assim, e às vezes o feedback vai ser, olha, você é incrível. Às vezes vai ser, eita, começa de novo. E quantos hackathons eu já fiz, na verdade, o produto em um dia? Porque eu passei os outros 2 tentando fazer alguma coisa e toda hora, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Só ali, de repente, nas últimas horas é que eu fiz alguma coisa interessante, sabe? E eu só cheguei naquele momento porque eu fiquei tentando fazer todos nos outros dias. Então, assim, são 3 dias, não necessariamente para você fazer um produto. São 3 dias para você entregar um produto. Às vezes, você faz vários para conseguir chegar naquele último. Então, eu acho que aprender com essa jornada é mais importante do que o resultado final. Não, com certeza. Eu acho que também a gente pode até aplicar isso no princípio de Pareto, né? 20% dos seus esforços vai ser responsável por 80% dos seus resultados. Então, foca no que é importante, cara. Foca naquilo que você precisa focar. Você vê muito time sendo desclassificado, tipo, por focar em fazer coisa além do básico. Acontece muito isso. É porque a ótica não é fazer além do básico, é não ter feito o básico. Nossa Senhora. Essa foi doída. Eu acho que essa foi doída. Eu acho que se alguém já foi julgado aí por ter feito alguma coisa assim, doeu agora no coração. Cara, mas eu acho que acaba a galera querendo inventar a roda, né? Como você mesmo disse, e esquece o básico. Eu acho que eu tive um pouco disso quando eu participei do hackathon. Eu queria colocar muita coisa, e aí não deu muito certo o projeto. Assim, foi divertido fazer, só que eu acho que foi um dos erros que eu cometi dentro do hackathon que eu participei. Eu acho que eu devia ter focado mais no básico do que eles queriam, do que no extra, sabe? Eu admito que foi um dos erros que eu cometi dentro do meu hackathon, no meu primeiro hackathon. Não, eu acho que faz parte do processo, né? E assim, por exemplo, eu acho que é muito legal você participar de um hackathon, porque às vezes, por exemplo, quando você está numa empresa, você sabe quais são os a gente, né, no ambiente profissional, a gente chama de requerimentos, requisitos, regras de negócios. Às vezes você já tem quais são as regras do jogo. E quando você está dentro de uma empresa, não necessariamente você tem aquele poder de fazer aquilo. Você tem que influenciar muito internamente, você tem que fazer muito dessas coisas para conseguir fazer o básico. E quantas vezes eu já entrei em projetos que eu sabia qual era o básico a ser feito, mas eu não consegui ter uma comunicação assertiva suficiente para influenciar quem estava acima de mim para fazer esse básico. E aí, essas pessoas, enfim, de vários projetos, foram falando, não, mas eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E aí você começa a montar um mini Frankenstein que começa, assim, poluir. Quando você vê, você não tem o rosto ali. Tá tudo aqui jogado, mas no final é um rosto sem nariz, sem boca, entendeu? Não sei. É um senhor batata, né? É um senhor batata. Tudo caindo, né? Então, assim, o hackathon é legal por quê? Porque é uma forma de você, primeiro, começar a influenciar internamente num time pequeno, para você falar, galera, eu acho que esse é o básico. Eu acho que a gente tem que começar por aqui, sabe? E geralmente, dentro de empresas, você também tem que ter essa influência para falar, olha, isso daqui também é o básico a ser feito. Vamos começar por aqui? E não é simples fazer. Não é simples fazer no hackathon, não é simples fazer dentro de uma empresa, mas o hackathon é a melhor forma de você testar. Então, às vezes, a gente lança produtos no mercado que a gente sabe internamente que não está cumprindo requisitos básicos, mas, porém, todavia, entretanto, você não tem o poder de influência ou a decisão final para falar, olha, a gente vai seguir por aqui. Às vezes, vem top-down, vem de cima para baixo e você tem que executar. E é isso. E no hackathon, você talvez passe por isso. Então, já pode ser um bom treinamento para você saber que o mais importante, caso aconteça isso, né? Não é sobre você conseguir convencer todo mundo ali sobre o que é básico ou não. Às vezes é sobre você saber que você fez o melhor que você podia com o que você tinha e que você seguiu a sua verdade ali, sabe? E aprendendo sobre aquilo também. Ah, com certeza. Pô, conselho brabíssimo aí, galera, para quem participa de hackathon e está assistindo a gente, para quem vai começar também. Então, fica aí a dica, princípio de Pareto, 20% do que você faz vai atingir 80% dos seus resultados.
E foca no básico. É o que a Brina disse, foca no básico. Eu seguiria o conselho dela, assim, ela já foi jurada, já participou de 500 hackathon, já até não gostou muito, mas né, já fez um hackathon também, né, Brina? Então, cara, é a melhor pessoa para vocês escutar de conselho para hackathon, porque se a gente não escutar as pessoas que já participaram disso há muito tempo, a gente nunca vai subir, nunca vai realmente evoluir como empresa, como profissional, como estudante também, né? Que a gente é um eterno estudante. E é isso, então sigam o conselho da Brina. E a gente já está acabando aqui, infelizmente, pô, o papo está muito da hora. Até ficar aí para a gente combinar de fazer alguma coisa sobre hackathon aí, porque eu tô com muita saudade de participar de hackathon, vou voltar a participar também, cara. Vou voltar a participar, tô querendo fazer esse na UFMG também, e aí a gente conversa sobre isso, porque é muito gostoso falar sobre, é muito gostoso participar também. E a gente está finalizando aqui o Comunitalks, então vou fazer uma última pergunta e até né, um conselho para quem, depois de tudo isso, quiser participar de hackathons, participar de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que é muito importante, né? E para essa galera que vai começar, que está pensando em participar do primeiro hackathon depois de toda essa nossa conversa, qual conselho você daria? Eu acho que primeiro, se você estiver pensando, não pensa muito, só faz a sua inscrição. Às vezes a gente desiste pensando, então só vai lá e age. Acho que esse que é o primeiro. Segundo, é muito legal fazer com pessoas que você já conhece, mas também é muito legal fazer com pessoas que você não conheça. Então, se você está inseguro, quem sabe talvez não seja melhor você fazer um mix do time. E aí, enfim, convida alguns amigos de pessoas que você já seja próxima e esteja aberto para conhecer novas pessoas também nesse processo, porque pode ser interessante. De repente, você encontra seu novo melhor amigo. Ou uma coisa que eu já vi, de repente, você encontra seu futuro namorado, esposo, marido, esposa, marido. Então, assim, esteja aberta. Eu acho que é sobre isso. Outro ponto não precisa estar perfeito, só precisa estar feito. Eu acho que princípios que a gente leva na vida profissional, boa parte do que foi a minha base para entrar em tecnologia vieram dos hackathons. E vieram exatamente por causa desses times diversos. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje em 2022. Mas foram esses aprendizados. Eu faço várias lives, podcasts falando de hackathon. E boa parte deles, quando eu faço, se você pegar a primeira live que eu fiz falando sobre isso e a que eu tô falando hoje, você vai perceber que não é a mesma live. As respostas, elas não são iguais. Porque a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai realmente amadurecendo conforme vai passando as nossas experiências pessoais e profissionais. Então, acho que a minha maior dica seria: vai, se inscreve, faz, saia da zona de conforto, seja vulnerável, tenha escuta ativa e simplesmente faça o melhor que você puder com as ferramentas que você tem. Não se cobre por resultado, mas se cobre pela jornada, pelo esforço que você coloca nela. Porque é isso que no final do dia que vale a pena. O que você aprendeu no caminho e não necessariamente o resultado que você teve. Eu acho que é muito importante você estar sempre com a consciência tranquila. Eu fiz o meu melhor? Se eu fiz, cara, eu vou deitar a cabeça no travesseiro e eu vou dormir muito bem, independente do que aconteceu. Posso dormir um pouco frustrado porque talvez não atingi o resultado, mas aquela frustração vai ser diferente de realmente uma decepção. Vai ser algo temporário, porque você vai ter confiança no que você fez antes, sabe? Então, venha para o mundo de Web3, venha para blockchain, venha para o mundo de tecnologia. Eu não comecei nesse mundo de tecnologia, eu fui para ele. E eu acho que tem muitas pessoas que têm habilidades excelentes para agregar no mundo de tecnologia, que às vezes estão com medo. E o que eu posso falar o medo sempre vai existir. Eu acho que desde sempre eu já apresentei em 2023 produto para o Vitalik Buterin em Singapura. Eu já apresentei esse ano, em 2025, para o Banco Central do Brasil. Eu já apresentei para coisas que eu fiz para os diretores de os maiores bancos que existem aqui no país. Então, assim, seja internacional, seja nacional, não vou falar que eu apresentei e estava tranquila. Eu sempre estava com frio na barriga, mas eu acho que o importante é isso, ir com medo, mas ir. Porque a gente não constrói coisas na nossa zona de conforto. E o hackathon, de repente, ele pode ser o seu mínimo
coisa viável ali do que você pode ter para ir para o seu próximo nível. Então, só vai, não pensa muito e faz o melhor que você pode fazer. Acho que esse é o principal. É isso, galera. Então, galera, se vocês saíram daqui inspirados, já se inscreve lá no próximo Hackathon. Eu já estou procurando alguns aqui também, porque até eu estou inspirada com isso aí. E se preparem, estejam abertos às novas experiências e vai com tudo. Vai e se joga. E uma boa noite, né, para vocês. A nossa live já está terminando aqui, infelizmente. Espero trazer você de novo aqui outro dia, Brina, para a gente continuar conversando. E eu quero agradecer muito você por ter vindo aqui, por ter dado um pouco do seu tempo para a gente, para falar sobre o Hackathon, para ensinar sobre tudo isso que você já viveu sobre Hackathon, que é um conhecimento valiosíssimo, assim. Então, muito obrigada. E considerações finais? Considerações finais pessoal, me sigam nas redes sociais. Eu tento compartilhar muito do que eu vou aprendendo no meu dia a dia. E como eu disse, cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Se vocês pegarem meus podcasts há anos atrás, vão ser totalmente diferentes do que eu estou hoje. E vocês conseguem nas redes sociais acompanhar o meu dia a dia. Então, vocês vão aprendendo não de live em live, mas vocês vão aprendendo diariamente. Então, como eu disse, @BrinaWeb3 é a minha rede social do Instagram e do Twitter. E no LinkedIn, onde eu posto mais conteúdo ultimamente, é Sabrina Olivo. Então, vocês conseguem me encontrar por lá. Foi um prazer estar com vocês essa noite de feriadão. Então, quem conseguiu acompanhar aqui até o final, ou quem está assistindo gravado futuramente, só quero dizer, espero encontrar vocês logo mais, seja no presencial ou seja no online. Espero que logo mais a gente também trabalhe juntos, a gente consuma produtos um do outro juntos e que a gente crie algo grande no Brasil e talvez para o mundo. Então, muito obrigada pelo convite e até mais. Boa noite para vocês. Boa noite, galera. Um beijão para todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigada, vocês são extremamente importantes aqui para a Community.org. Caso vocês não sigam a gente, segue lá no X e no Instagram. Aqui do meu lado, aí, do lado de cima, aqui onde está a Brina, vai ter um QR Code, vocês podem apontar para ele, vai ter todas as nossas redes sociais, vai ter o link desse vídeo aqui, dessa live, então vai ficar a semana toda para vocês verem, bonitinho. Vai ter os nossos links da nossa comunidade de WhatsApp, onde a gente mostra evento Web3, onde a gente fala sobre IA, onde a gente ajuda você a engajar o seu post no X. Então, entra lá, já participa do todo o ecossistema da Community.org. E vejo vocês quinta-feira que vem, teremos Community Talks, se tudo der certo. E é isso, galera. Um beijão para você também, Brina. Ótima noite de feriado para todo mundo. Sexta-feira tá chegando e o final de semana também, e a gente continua aqui construindo. E é isso, galera. Valeu, falou, tamo junto. Falou.